Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje eu quero comentar com você um assunto muito bonito, muito importante, que nós temos aqui no Catecismo de São Pio X, Catecismo da Doutrina da Igreja, segundo o Papa São Pio X, quando ele fala sobre o sacerdócio. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre o que o sacerdócio não é, também tenho vários vídeos sobre vocação e esse vídeo é para ajudar você que é leigo a entender o que é o sacerdócio e também você que é jovem, que se sente chamado ao sacerdócio, a entender o que é ser chamado ao sacerdócio e como descobrir a vocação segundo o próprio Papa São Pio X. No número 820, o Papa faz a seguinte pergunta, o Catecismo é de perguntas e respostas. Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? E a resposta é, o fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Olha, isso aqui já resolveria muitos problemas da igreja, muitos problemas que nós temos dos sacerdotes. Descobrir realmente o que é ser padre. Para que eu sou padre? Eu sou padre somente para a glória de Deus e a salvação das almas. Nada mais. Não é para ser sindicalista, não é para ser agitador, não é para ser animador de comunidade. Isso eu posso ser pároco, eu posso ter uma função, claro, isso faz parte. Mas esta minha função tem como objetivo salvar as almas. Este é o fim do sacerdócio. Ou seja, é o objetivo para o qual nós somos ordenados, para a glória de Deus. Em primeiro lugar, dar glória a Deus. Então, na celebração da missa, nós damos glória a Deus em primeiro lugar. A missa é para a glória de Deus e para a salvação das almas. Por isso que, em primeiríssimo lugar, essencialmente, o nosso trabalho é dar glória a Deus e salvar as almas. Em primeiríssimo lugar, o nosso trabalho é rezar e administrar os sacramentos. Administrar os sacramentos não é mais um serviço que o padre tem, dentre tantos que ele tem. Na verdade, é a vida dele, é o essencial. Se o padre apenas confessasse e celebrasse a missa, ele já estaria fazendo 90% da sua missão. Continua o catecismo. E o que é necessário para entrar no estado eclesiástico, né? Ele usa essa linguagem, né? Traduzindo para nós hoje. O que é necessário para ser padre? Para entrar no estado eclesiástico é necessário ter, antes de tudo, vocação divina. Então não é uma ideia que eu tenho, não é porque eu quero, sei lá, fugir da sociedade ou ter uma vida boa. Bom, deve estar no lugar errado, né? Deve estar muito enganado a respeito disso. Enfim, não são motivações humanas, é vocação divina. Não é uma ideia que eu tenho porque eu gosto de estudar e quero me dedicar aos estudos. Não, vocação divina. Um chamado sobrenatural de Deus. E que deve fazer o cristão para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico? Ou seja, quais são os passos que São Pio X dá para eu descobrir se eu tenho vocação? Então, em primeiro lugar, pedir fervorosamente a Nosso Senhor que lhe manifeste qual é a sua vontade. Olha o que é que a igreja ensina. Que o primeiro passo para eu saber se eu tenho vocação divina para o sacerdócio é rezar. Então, um vocacionado que não reza, não está difícil, né? Na verdade, está impossível. Ele tem que pedir fervorosamente. Ele não diz só deve pedir aleatoriamente, de vez em quando. Pedir fervorosamente, com fervor, com piedade, com insistência a Deus, que Ele manifeste a sua vontade. Senhor, realmente, este meu sonho de ser padre é também o vosso sonho? Segundo, tomar conselho do próprio bispo ou com um diretor sábio e prudente. Claro, nós hoje em dia não temos tanto acesso ao bispo como nós tínhamos na antiguidade, né, quando a igreja era pequena. Hoje nós não temos, nós temos mais acesso ao nosso pároco, ao diretor espiritual, ao confessor. Então é muito importante que a gente se aconselhe com um padre, né, não com os leigos, não com a tia da igreja, embora devemos respeitar e acolher essas pessoas, mas você deve conversar com um padre sobre a sua vocação, especialmente um diretor espiritual, um confessor ou seu próprio pároco. Terceiro ponto, examinar com diligência se tem aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para a obrigação desse estado. Então, eu tenho que saber se eu tenho aptidão. Eu posso até sentir muita vontade, mas eu não consigo estudar.
né? Eu não consigo nem falar direito, eu não passo nem em português, né? Eu tenho uma dificuldade imensa de interpretar textos, né? Se isso é uma coisa superável, né? Se essa é uma dificuldade que pode ser superada, tudo bem, mas isso quem vai avaliar são os promotores vocacionais. Eles vão ver se você tem condições. São Dom Bosco usava muito isso, né? Tem que ser sábio, tem que ser saudável. Tinha outro S, né? Eu esqueci agora. São Dom Bosco fazia uma brincadeirinha com os S, acho que eram 3 S, sábio, saudável, ou seja, a pessoa tem que ser inteligente, ter uma inteligência razoável, não precisa ser um crânio, né? Porque senão eu não seria padre, né? Mas tem que ser uma inteligência razoável, tem que ter uma capacidade, porque você vai estudar 2 faculdades, você vai estudar filosofia, você vai ter que interpretar os textos, né, que muitas vezes são difíceis, você vai ter que ensinar para o povo também, né? Tem que ter saúde, né? Então, se eu não tenho saúde psicológica, saúde física, né? E tenho que ter também idoneidade moral. Acho que o 3º S de São Dom Bosco era santidade. Sábio, saudável e santo. Claro, não é santo de 7ª morada, né? Mas uma pessoa virtuosa. Então, não pode ser uma pessoa viciada, uma pessoa que não tem virtude, né, que é mundana, não tem condição, né? Então isso tem que ser avaliado antes de entrar no seminário. E se no seminário for observado que esses 3 S's não existem ou não podem ser superados, então a pessoa, o candidato, deve ser dispensado por inaptidão. A gente tem que ter a aptidão para esta vocação divina que Deus nos chama. Atenção que São Pio X dá 2 advertências que eu quero dizer aqui para a gente encerrar. A primeira delas é que quem entra para o estado eclesiástico sem ter vocação, sem ser chamado por Deus, faz um grande mal, um mal grave, e pode pôr em risco a sua própria salvação. Então, muito cuidado. São Pio X disse que uma pessoa pode perder a alma, pode ir para o inferno, se ela entra para ser padre sem ter vocação. E uma outra advertência muito grave que São Pio X diz, é pecado gravíssimo desprezar os sacerdotes, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Está no número 819 do Catecismo Maior de São Pio X. É pecado gravíssimo desprezar os sacerdotes, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse assunto, quer que eu fale mais sobre ele, coloque aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.